mais uma vez no programa da Acreditare, com o patrocínio da Transdução. E hoje, aqui na Connect TV, vamos ter duas pessoas especiais, duas pessoas de um assunto muito importante para a área de saúde, que é sobre engenharia clínica. E nós vamos falar com Alexandre e com Mayra. E eu vou deixar eles se apresentarem primeiro, para que vocês conheçam. Os dois trabalham na Amplomed, uma empresa especializada em engenharia clínica, que hoje também tem contrato com a Transdução para garantir que os nossos equipamentos fiquem calibrados, com manutenção preventiva. E hoje nós vamos falar dessa importância, o quanto isso ajuda um programa de qualidade, o quanto isso ajuda uma empresa a ter uma excelência no serviço em que está. Vamos lá, como vai, Alexandre? Boa noite, tudo bem, Ronaldo? Obrigado pela oportunidade, né? Nós somos, né, da Amplomed, né, uma empresa que se presta no serviço de engenharia clínica, né? E é um prazer poder participar do programa aqui com vocês hoje. Prazer é meu, Alexandre. E agora a Mayra, que ela é engenheira mesmo. O Alexandre é o comercial, é o rapaz que entende de toda a logística, mas agora nós vamos falar com a mulher do negócio. Olá, obrigada pelo convite, boa noite a todos. Hoje, mais do que nunca, com essa pandemia, a gente, visa a segurança do paciente. E o Departamento de Engenharia Clínica é o setor que visa essa segurança, passar o bem-estar para os nossos pacientes, que hoje pode ser qualquer um de nós, né, diante desse cenário atual mundial. Então, hoje nós estamos aqui para abordar esse assunto tão importante nos dias atuais. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Mayra, porque o assunto realmente me chamou a atenção pela importância que isso tem, não para um processo só da qualidade, o quanto ele é importante para o investimento que a empresa faz, porque um aparelho médico, ele é muito caro, e se ele não tiver toda uma tratativa de preventiva e calibração, dificilmente esse equipamento vai dar o resultado esperado. E eu acho que isso é legal para o pessoal ficar sabendo, né? Hoje tem uma RDC específica, RDC 2 de 2010, se eu não me engano. E eu gostaria que você falasse o quanto essa RDC ajudou ou não o serviço de vocês. A RDC 02, ela preconiza o gerenciamento do parque tecnológico. E hoje, todos os processos são validados, né, com processos de calibração, ou metrologia legal, processo de preventiva, um cronograma que deve ser seguido, muitas vezes preconizado pelo fabricante ou até mesmo determinado pelos usuários. Porque com o processo de preventiva visa otimizar a quebra do equipamento e tirar esse equipamento de uso. Então, com o processo de preventiva, a gente garante que ele não saia de uso, senão aquele programado naquele dia previsto. E com isso, o processo de metrologia legal ratifica o processo que aquele equipamento, aquele instrumento está apto para ser usado de acordo com o desvio preconizado pelo fabricante. Isso são critérios que está preconizado, né, na RDC 02, que preconiza o gerenciamento do parque tecnológico. Isso, para a gente, né, é muito interessante, porque tem protocolos, visa segurança e para os usuários também passa uma confiabilidade maior. Que legal, Mayra. Depois eu vou fazer uma outra perguntinha sobre esse assunto, que achei legal esse tom que você deu sobre a preventiva, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Mas agora eu quero ver para o Alexandre. Ô Alexandre, e para você vender essa manutenção, você oferecer esse serviço tão importante para o empresário que só está acostumado a comprar o equipamento, como é? Bem, Ronaldo, a gente verifica nas empresas, né, uma necessidade grande, né, existe uma demanda muito grande de equipamentos que acabam sendo colocados de lado. Muitas vezes, né, o empresário, o proprietário da clínica ou do hospital acaba adquirindo novos equipamentos, né, porque ele não tem quem faça um trabalho de excelência, né? Então, assim, a Amplomed, né, ela já trabalha com isso há mais de 30 anos,
né? E o nosso trabalho, nós temos os nossos técnicos todos formados dentro dos melhores fabricantes, né? Então, assim, o que nos faz diferencial nosso, né? Buscarmos a excelência. Que legal. Então, assim, a gente procura sempre fazer aquilo que a gente não vê, né? Às vezes na concorrência fazendo. Então, assim, a gente investe nos nossos profissionais, né? Em treinamentos, em cursos, para a gente poder conseguir realmente entregar aqueles equipamentos sempre com uma excelência de qualidade, né? Onde todo o serviço possa realmente ser realizado, né? E que não cause transtorno dentro de uma clínica ou de um hospital, né? Seguindo nesse raciocínio, Mayra, me explica um pouquinho a diferença que eu vejo que isso paira no ar de preventivo e calibração. Para o pessoal, assim, de uma maneira simples, qual é o grande segredo dessa calibração? Quanto a calibração pode ajudar o equipamento? A calibração, ela é um processo, calibração ou metrologia legal. É o processo que ratifica que aquele equipamento está dentro do desvio permitido pelo fabricante para ser usado. A preventiva, como o próprio nome diz, eu vou prever uma parada, que ela é programada, para fazer no equipamento, e aí eu faço as manutenções, né? A verificação de software, limpeza de placa, limpeza de rodízio, o funcionamento. A calibração ratifica o que o fabricante me fala se ele está apto ou não para uso no nosso paciente. Muito bacana. Alexandre, agora é com você, meu amigo. Me fala quais as vantagens de se ter uma engenharia clínica para essas empresas. Eu posso falar algumas, eu quero que você diga, mas eu vou te dar uma dica. Por exemplo, vai reduzir troca de peças, vai reduzir de alguma forma a paralisação do equipamento? Com certeza, Ronaldo, né? Através de uma preventiva bem feita, né? Detalhada, as preventivas elas realmente vêm, né? Para poder, a gente costuma trabalhar com coisas de 90 dias para estar fazendo essas preventivas, que seria um período que nós acreditamos que poderia acontecer algum problema. Então, antes que ele realmente venha a acontecer, né, os nossos técnicos estão lá fazendo as suas intervenções, né, e sempre tentando prever, né, uma peça que pode se desgastar naquele inteirinho. Ô Mayra, e você acha que com a experiência que vocês têm desses equipamentos, vocês conseguem entender melhor o equipamento e ajudar até na troca com os fabricantes sobre eles? Sim, até mesmo que junto com, né, o corpo clínico, a diretoria das instituições, a gente faz um planejamento que a gente denomina de plano diretor. Então, nele são pontuados os equipamentos que devam ser substituídos. E nessa programação, a gente faz a especificação técnica do equipamento e junto com os fabricantes, a gente orienta qual a melhor tecnologia para aquela determinada situação, para aquela determinada aquisição. Que legal. Alexandre, aí agora aquela perguntinha que não quer calar. Aquele investidor que gastou lá 2 milhões numa ressonância magnética. Aí tem lá todo um contrato com o fabricante por um período e aí precisa de uma referência disso. Como é que vocês lidam com essa situação? Porque hoje eu vejo que às vezes você determinados equipamentos, se você não tiver com o fabricante, dificilmente, até de no-break, eu nem sabia disso, que até o no-break, se não for recomendado pelo fabricante, ele já me quebra a garantia. Como é que a gente lida com essa situação? Devido a esse investimento alto, né, que o empresário faz na aquisição desses equipamentos e durante muito tempo ele fica amarrado, né, por um contrato com o fabricante e muitas vezes ele se sente engessado, não consegue sair daquele bolo, né? Assim que termina esse contrato de
com o fabricante, né, é neste momento, né, que a Amplomed se faz necessária, né, uma empresa que conhece de todas as marcas, né, multimarcas. Então nós conseguimos tocar esse equipamento, né, esse parque, né, com uma qualidade aceitável. Que legal. Olha só, olha, empresário, é bom prestar atenção nesse programa porque realmente ele está aqui dando umas dicas, o pessoal que está dando umas dicas de como manter o seu parque tecnológico. Mário, uma das coisas que eu percebi na RDC, da tecnologia, é que ele fala até do resíduo, a maneira certa de jogar esse equipamento fora, de desprezar, a maneira ideal de fazer esse tipo de tratamento. Isso ajuda bastante, né? Sim, hoje nós temos empresas especializadas para o descarte de equipamento eletrônico, ou médico, qualquer que seja. Eles têm o descarte consciente, inclusive com laudos de meio ambiente, tudo que deve ser fornecido às empresas, né, que na hora que vai alienar o equipamento, fazer o processo de descarte, esse laudo retorna para o dono, do proprietário do equipamento, falando que ele cumpre os laudos de descarte consciente dos produtos de resíduos em saúde. E que legal, porque a gente pensa no equipamento só na carcaça, né? Mas ele tem N coisas, né? Por exemplo, a bateria, ele tem cabos, tem um monte de acessórios que fazem parte do equipamento que também está nessa linha, né, Mayra? Sim, quando o equipamento ele é entregue aos departamentos de descarte, né? De desapropriação de dados dele, ele vai completo e no laudo vem com todos os dados que foram feitos o descarte consciente, até mesmo para processos de vigilância, para processos de acreditação, né, o ONA ou qualquer outro processo de acreditação. Ô Mayra, vou fazer mais uma pergunta para você, porque conforme a gente vai falando, vão surgindo perguntas na minha cabeça que sempre me fizeram por muito tempo. Tem paciente que às vezes tem medo de levar choque com o aparelho. O equipamento estando calibrado, com preventiva, esse risco ainda existe? Hoje, os equipamentos que são submetidos à energia elétrica, eles passam por analisadores. Então, tem um analisador de segurança elétrica que permite nos fornecer informações se aquele equipamento está apto ou não. Então, a gente submete esse processo de metrologia, né, um processo de analisador, e ver se o equipamento está apto ou não. E fora isso, tem os dispositivos de energia elétrica que também garantem a efetividade deste processo, ratifica este processo. Viu, gente? Olha, o equipamento fica seguro. Seguro significa que o seu exame, com certeza, não vai sofrer interferência, não vai atrapalhar os diagnósticos e, muito pelo contrário, ele vai estar apto para o seu diagnóstico ser confiável. Mas agora vamos voltar para o Alexandre aqui, que eu dei uma folguinha para ele dar uma respirada. Mas eu quero saber, Alexandre, quando eu contratei a Amplomed, eu vi que ela tem um foco muito grande em Manaus, né? Como é atuar em Manaus, meu amigo? É um desafio. Manaus, o que é estrada para a gente aqui, lá é rio, né? Então, assim, a Amplomed hoje, ela atende todos os municípios do estado do Amazonas, né? Então, nós temos os nossos técnicos constantemente viajando de carro, de barco e de avião. Não um avião normal que a gente está acostumado, e sim aqueles teco-teco. Os brasilinha. Os brasilinha. Então, muitas vezes, até com pequenas, né, embarcações também, né? Lancha rápida, né? Então, Manaus, Santarém, hoje, uma lancha rápida, eles falam em 18 horas. Isso é o rápido. Né? Então, assim, é um desafio constante, né, para a gente poder manter o nível do serviço, né? Porque tem alguma clínica, tem algum hospital que está lá necessitando, né, da troca de alguma peça, né, da intervenção do nosso técnico. Então, a gente procura correr, né? Eu lembro, Alexandre, que nessa crise que teve lá em Manaus do oxigênio, que há alguns barcos fazendo aquele transporte, né? Sim. E aquilo eu pensei que fosse por conta da falta do... Mas depois descobri que não, que em alguns casos é só de barco mesmo que se chega, né? Somente de barco, né? E
Agora, nesse momento, em Manaus, por exemplo, o Rio Negro está bem acima, né, do que é o normal dele. Né? Até Manaus tem uma boa parte dela que está embaixo d'água. Então, assim, algumas estradas, inclusive, somem nesse espaço aí. Você entendeu? Um lugar que daria para ir de carro, hoje não está podendo porque o nosso rio está cheio lá. Mas é um desafio constante, mas também ele é bastante prazeroso, né, para a gente conseguir entregar, apesar das dificuldades, a gente conseguir entregar um resultado bom. Ô Mayra, no assunto qualidade, que é o forte hoje, né? Hoje a gente fala em qualidade para quase tudo, no sistema de gestão, a gente fala qualidade de vida, e aí eu acho que hoje nós estamos falando da qualidade do equipamento aqui. Se você tivesse que ser uma auditora, o que valeria a pena olhar como auditor para que o seu serviço realmente fosse coroado como sendo de qualidade? Os indicadores. Que legal. Os indicadores, ele te mostra a efetividade da manutenção, o seu tempo de atendimento, como é que está o seu prestador de serviço, como é que está a satisfação do seu cliente. Tudo isso você consegue com os seus indicadores, que você deve monitorá-lo. Adorei, adorei. Nós vamos tomar um cafezinho aqui e a gente já volta assim que passar o nosso comercial. Até mais. De volta ao programa, hoje aqui com Alexandre, da Amplomed, com Mayra Ribeiro, engenharia clínica também da Amplomed. Estamos discutindo aqui abertamente os cuidados que as empresas de saúde precisam ter com os equipamentos, com o parque tecnológico, para garantir o investimento que se faz na compra deles e garantir a precisão dos resultados. Mayra, agora, com a chegada da pandemia, eu vi tantas empresas passando por dificuldade, trocando o cronograma, mudando. O quanto isso afetou vocês no serviço de vocês diário? Muito, Ronaldo. Porque a gente tinha todos os cronogramas traçados, todas as equipes direcionadas. E, de repente, as empresas chegavam, queriam prestar o serviço. Olha, por conta da pandemia está suspenso os atendimentos, ou os nossos engenheiros positivaram para a Covid e nós não vamos conseguir cumprir o cronograma. Caramba! Aí o que era muitas vezes preventivo, acabava se tornando-se corretivo. Corretivo. Você sabe que virou febre, né? O termômetro. Termômetro para lá, termômetro para cá, pega a temperatura na entrada, vai não sei o quê. Explica para esse pessoal o quanto um termômetro pode variar, né, dependendo do uso, da maneira que se faz, e dar falsos resultados. Sim,
Começa que ele tem um distanciamento para a leitura. Hoje ele não se cumpre. Muitas vezes a gente vai no supermercado e afere-se pelo punho. Qual que é a distância? Esse termômetro foi aferido? Ele te passa confiabilidade? Ele está dentro do desvio que é preconizado, que é permitido pelo fabricante? Nós não sabemos. Muito legal esse tipo de colocação, porque hoje a gente está copiando modelos, né? Tudo que foi saindo, né, Alexandre? Sim. A gente foi copiando, a cada momento uma situação nova. Mas uma coisa que eu sinto que aconteceu, Alexandre, muitos programas de manutenção de ar-condicionado, a gente teve que antecipar para poder limpar mais. Você teve alguma coisa dentro da Amplomed, de alguma forma, que você precisou ajustar para essa antecipação ou não? Com certeza, Ronaldo. Na verdade, os hospitais e as clínicas, eles ficaram muito mais visados, né, nesse momento, né? Até pela vigilância sanitária, né, Anvisa. Então, nós tivemos realmente que correr, né, como a Mayra comentou, muitas vezes com uma corretiva, porque não tínhamos tempo, né, de tocar as preventivas, né? Então, foi meio que apagando incêndios, né? E muitas demandas acabaram surgindo, né? E a gente vai tocando, né, dançando conforme a música. Eu soube que vários equipamentos deixaram de ter preventiva até pelos grandes fabricantes por conta da pandemia mesmo, ou por conta do isolamento, ou por conta de técnico que pegou. E isso foi realmente assim, uma situação bastante delicada por um período. E vocês não, pelo contrário, vocês continuaram fazendo o serviço de vocês. Tem peças que até hoje a gente não está encontrando no mercado, né? Sim. O grande fornecedor hoje no mercado, o celeiro, são as fábricas e as revendas de Santa Efigênia, que na grande maioria fechou, né? Sim. Então eu fico imaginando o trabalho que vocês tiveram para poder suprir tudo isso. Com certeza. Nós temos, inclusive, a Amplomed, ela abriu uma filial em São Paulo, né, que nós atuamos na região norte, né, e a nossa filial de São Paulo, ela foi exatamente criada estrategicamente para poder dar um suporte para a região norte, né. Então, peças, Santa Efigênia é um local onde nós atuamos bastante, né, comprando a peça, colocando no primeiro voo para poder suprir a necessidade do nosso cliente que está lá com o seu mamógrafo, com o seu raio-x parado, né? Então, para poder voltar a ter um atendimento de excelência, a gente corre bastante aqui embaixo. Que legal. Ô Mayra, me fala assim, quais são os principais equipamentos que você entende, ou pela lei, ou que precisam de uma atenção especial? Equipamentos de suporte à vida, que são os considerados equipamentos críticos dentro de uma instituição. É aquele que na hora que precisar, ele tem que funcionar. E caso ele não funcione, tem que ter bem alinhado um plano de contingência. Porque o nosso paciente, ele tem que ser atendido naquele momento, que é imediato, que pode estar em risco a vida dele. Vamos lá. Então, um desfibrilador, uma bomba de infusão. Vamos pegar aqui, que eu acho que foi bastante falado, o respirador que foi comentado, não tem respirador. Vamos aproveitar esse assunto da pandemia, né, que está em alta. Então, com certeza, isso tudo precisou de uma atenção muito especial nessa crise toda. Sim, e o bom é que com essa pandemia surgiram muitas parcerias. Algumas marcas, né, de fabricantes de automóveis pararam a produção, a parte de manutenção, e se dedicaram a consertar ventiladores pulmonares ou outros equipamentos de suporte à vida. Eu acho que o altruísmo falou bem alto com todo esse processo.
Ou seja, a pandemia mostrou um lado de humanização muito grande para poder se juntar e resolver problemas que talvez a gente não desse atenção. Sim, todas as áreas se uniram, porque como ninguém ia comprar carro, ninguém ia fazer algumas coisas, então eles pararam e focaram em uma outra, porque são técnicos, são engenheiros que conseguiriam, de acordo, né, com manuais técnicos e operacionais, que eles conseguiriam consertar os equipamentos que dariam suporte à vida de muitos pacientes e salvaram muitos. Então, assim, surgiram outras áreas que se aliaram à área da saúde. Isso foi muito produtivo. Que até os professores das faculdades aí tiveram que entrar nessa luta para poder, lá no laboratório, que geralmente essas faculdades têm, a consertar essas coisas também. Sim, né? E o companheirismo de todos. Porque muitas vezes não tinha um manual de serviço de um equipamento, não tinha do outro, então compartilhava-se o conhecimento. Isso foi muito produtivo, Equipamentos que estavam parados há anos em instituições de saúde, que foram recolocadas em uso por essa ajuda tanto das empresas quanto governamental. Isso é tão legal porque tem gente que não tem noção, às vezes, do quanto é determinante um equipamento médico, né? O aparelho de pressão, por exemplo. Me conta um pouquinho, Mayra, o quanto ele pode variar e o quanto ele pode causar de transtorno se ele der uma informação errada. O esfigmonômetro, né, que é o aparelho que a gente utiliza para mensurar a pressão, ele tem uma resolução pertinente a ele que é determinado pelo Inmetro. E hoje ela está em mais ou menos 3 milímetros de Hg. Então, se o equipamento, no processo de metrologia legal, calibração, não estiver dentro desse parâmetro, ele é recolhido, ele é alienado. Por quê? Isso pode dar um falso diagnóstico, ou uma hipertensão ou uma hipotensão. E aí entrar com medicação com fármacos que não serão efetivos para aquele paciente. Que legal. E a gente fala muito do respirador e a gente viu que muita gente precisou de oxigênio. E tem os fluxômetros, né? Aquele que libera o oxigênio. Aquilo também precisa estar muito em dia para poder garantir que CC, que fala, que o litros esteja garantida, é isso mesmo? Sim, e até mesmo porque senão acaba correndo desperdício. Numa época que está faltando oxigênio, o médico prescreve 1 litro e ou você está dando abaixo e a saturação não vai ser efetiva para o paciente, a saturação vai cair, ou acima você está desperdiçando oxigênio. E o oxigênio é caro. Além do custo, ainda está em risco a segurança do nosso paciente. Ô Mayra, que legal que você me deu essa oportunidade de falar. Eu não vou revelar jamais, mas eu lembro que uma vez eu fiz uma auditoria no hospital, a gente descobriu que a economia que ele ia fazer com vazamento de oxigênio, porque ele gastava uma fortuna com Edson Martins por causa de um vazamento, ele faria uma UTI novinha, só para você ter uma ideia. Porque eles não sabiam, para eles era normal trocar, nunca se questionou se aquilo realmente estava sendo usado. Precisou uma auditoria de qualidade, despertar o interesse no financeiro, mas vocês já perguntaram quantos realmente disso foi usado? Bastou essa pergunta para fiscalizar e eles descobrirem que tinha um vazamento por conta de uma reforma que fez, então metade do que eles usavam ia para fora. E que às vezes a gente não se atenta a isso porque acha que é normal. Como acontece com vazamento de água em casa, né? Que você não vê aquele vazamento e quando você percebe, eu posso falar da minha casa, que uma vez a minha cozinha caiu todinha por causa de um vazamento de água do esgoto, caiu todinha e a gente nem imaginava, a gente só foi perceber quando caiu. Então, eu acho que nesse hospital aconteceu a mesma coisa. Isso ainda é normal ou já não é mais factível? Hoje o Departamento de Engenharia Clínica ela tem uma visão macro. Então ela começa a ver esses custos, gerenciamento de custos também é função da engenharia clínica. Então a gente tem mais ou menos um consumo prévio e por uso de indicadores, quando extrapola, a gente tem que saber o porquê e de onde acontece. E isso na maioria das instituições de saúde, esses vazamentos existem sim. E para isso que quando faz a auditoria a gente avalia onde está a causa e ataca aquela causa.
Que legal. E a principal forma disso é treinando os usuários. Porque muitas vezes está vazando, escuta aquele barulhinho baixinho. Acha normal? Normal. E não é normal, está tendo um desperdício. E quando começa a se mostrar por números que aquele barulhinho é um custo e é um custo real, eles tomam consciência e ajudam bastante os departamentos envolvidos. Outra coisa que eu percebo que vocês atuam bastante é na análise da troca da peça. Então, mas essa peça foi trocada há tão pouco tempo, está trocando de novo, o que está acontecendo? Isso faz com que o fabricante comece a ver também diferente o serviço, né? Sim, porque todo equipamento ele tem um histórico. Então, pelo histórico, você já começa a ver o índice de troca de peças. E se aquela peça está sendo trocada várias vezes, o porquê daquilo? Ataca a causa. Que legal. Causa. Essa palavra para qualidade tem sido a tônica, né? Você já fez estudo de causa, você já fez análise crítica. Isso para vocês, eu imagino que já deva estar muito bem acostumado, porque os engenheiros fazem a gente fazer essas perguntas o tempo todo, né? Você já rodou os 5 porquês? Você já entendeu aonde começou o problema? Me explica isso um pouquinho mais para o nosso amigo aqui. Para a engenharia isso é normal. Fazer o ciclo, né? Traçar ciclo PDCA, os 5W, SH, é fato. E ele tem um fundamento. Não é simplesmente fazer. Tem que saber fazer, como fazer e para que fazer. Olha, você falou do meu livro, Ser, Fazer e Ter, né? Se você não sabe o que você está fazendo, qualquer resultado serve, né? Então, tem que saber muito bem o que você está fazendo, aproveitando, olha aqui o meu livro, aqui eu fiquei devendo os outros programas e hoje eu trouxe aqui para dar de presente para minha amiga Mayra, que veio aqui, não é nem daqui da cidade, veio aqui participar, e para o meu amigo Alexandre também. É um prazer vocês terem vindo aqui no meu programa, falar desse assunto que eu acho tão importante e o quanto ele é técnico e exige um conhecimento, mas que vai deixar muita gente hoje sabendo um pouquinho mais sobre a engenharia clínica. Alexandre, você acha que nós estamos no caminho ou o Brasil ainda tem muito a amadurecer para esse segmento da engenharia clínica? Eu acho que nós estamos no caminho, né? Eu acho que nós, com certeza, né, essa pandemia, ela veio, né, para que hajam mudanças, né? E elas estão acontecendo, né? E nós esperamos, né, realmente que as nossas autoridades, né, continuem olhando para a área de saúde, né, porque é uma área que infelizmente ficou muito a desejar nos últimos anos, né? Mayra, considerações finais, querida. Obrigado por você ter vindo. Eu gostaria que você fizesse a sua despedida aqui do programa, falasse como que foi, se você esqueceu de alguma coisa que eu de repente não perguntei, fica à vontade. Só aproveitando o gancho no que o Alexandre falou, a engenharia clínica ela é relativamente nova, é um ramo novo e que nós temos muito a aprender. Então, que a gente compartilhe informações. Nós não podemos pensar só na gente, porque sempre no final tem um cliente, tem um paciente que pode ser um de nós. Então, que compartilhemos essas informações, porque tudo para todo mundo é muito novo. E se a gente compartilha, eu acho que a gente consegue sobreviver de uma forma melhor e mais humana. E agradeço o convite e coloco à disposição para que vocês precisarem. Eu que agradeço, gente. Olha, foi um prazer enorme. Estou muito feliz em trazer um assunto, acho que não lembro de nenhum outro programa ter falado sobre esse assunto. Estamos sendo o primeiro, com certeza, e que isso sirva de inspiração para outras empresas, porque qualidade é isso. Venha fazer parte do mundo da qualidade. Venha para a gente, acreditar. Até a próxima.